Bom dia, irmãos, graça e paz. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo de número 133. Hoje pela manhã meditaremos sobre essa porção das Escrituras, esse salmo, que é um dos cânticos de romagem, possivelmente escrito por Davi. Esses cânticos de romagem, também conhecidos como Cântico das Subidas ou Cânticos dos Degraus, eram canções que o povo de Deus cantava nas suas peregrinações em direção a Jerusalém, onde ficava, em primeiro lugar, o tabernáculo, né? E depois onde foi construído o templo também. Então, todo o povo, de todo o Israel, de toda a terra prometida em que eles viviam naquela época, se dirigia até Jerusalém, para ali, todos juntos, adorarem e louvarem o Senhor. Então, à medida que eles caminhavam até lá, eles iam juntos, cantando essas canções, esses cânticos, se alegrando e se preparando para este tempo que eles teriam como povo de Deus juntos, reunidos. Que assim também possamos aprender com eles, a cantar, a nos preparar, a glorificar a Deus por o tempo que temos aqui, que estejamos preparando os nossos corações, que possamos ver esse tempo singelo, esse tempo precioso que temos de culto, e assim nos preparar para ele também dessa forma. Então, o que é esse cântico que eles cantavam, esse salmo de número 133? Assim eles diziam: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Ó Senhor Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, que agora lemos. E rogamos a Ti, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja nos iluminando, nos dando entendimento, Senhor, para compreendermos a Tua verdade por trás de cada uma dessas palavras. Que assim o Senhor, através do Seu Santo Espírito, ilumine minha vida para que cada palavra proferida aqui venha do Senhor. E também abrindo o coração, Senhor, de cada um aqui presente para compreender as Suas verdades e para que ela possa frutificar, Senhor, em suas vidas. Assim nós rogamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, para compreendermos um pouco melhor o motivo pelo qual o salmista cantava essas coisas e cantava dessa maneira, é importante compreendermos o contexto em que ele se encontrava naquela época. Tendo sido escrito por Davi, nós voltamos à época em que os judeus entram então na Terra Prometida, liderados por Josué. E então o que eles fazem quando eles chegam lá é dividir aquela terra entre as 12 tribos, ficando cada uma em diferentes territórios. E ao longo do tempo eles foram criando diferentes costumes, uma cultura diferente, falando de forma diferente. Isso também acabou levando-os a adorarem outros deuses. Cada um fazia naquele tempo o que era bom aos seus próprios olhos. E neste tempo eles eram governados por juízes. E em meio a todos esses problemas, essas dificuldades, essas contendas, essas guerras que passaram até entre essas tribos, o povo então, para tentar resolver tudo isso, clamou por um rei. E então Deus enviou para eles um rei. Enviou Saul. E como bem a gente sabe, essa tentativa foi em vão. Saul não foi um rei bom, e isso não foi bem sucedido como eles esperavam. Mas então, Deus levanta Davi. Mas não foi algo tão simples, sem contenda. De fato, a gente vai ver que quando Saul morre, a tribo de Judá, ela aclama a Deus como seu rei. No entanto, as outras 11 tribos não aceitam dessa forma e eles levantam outro rei, Isbosete. E eles continuam nessa divisão, nessas contendas, com essas dificuldades em guerra, até que finalmente a tribo de Judá vence nesse contexto e Davi então é coroado, o rei de todo Israel.
Então, a partir deste momento, a gente tem um reino unificado, a gente tem essa unidade. E então, o povo de Deus passa a, de fato, prosperar. Então, eles prosperam, eles crescem, eles se desenvolvem, eles ampliam, se estendem. E Davi, vendo tudo isso, vendo como era antes, tudo o que eles passaram, as lutas, as dificuldades, e agora, podendo estar juntos, unidos, não só em território, não só numa liberdade, numa harmonia, em paz, mas principalmente numa união espiritual, que no tempo das tribos, cada um servia a outras divindades, ao seu próprio Senhor. Agora eles passam todos juntos a adorar o único Deus, o Deus de Davi. Então Jerusalém é estabelecido como o único lugar, o único local de culto de adoração ao Senhor. Então eles voltam a todos a adorar o mesmo Deus e a ter essa união espiritual. Então, vendo tudo isso, unificados, vendo essa prosperidade, tudo que Deus tem feito através da vida deles, por essa unidade em Cristo, na época, no único Deus, Deus de Davi. Então, ele vê como isso é bom e agradável. E assim, então, ele canta, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O salmista começa exclamando, e talvez pudéssemos olhar para essa expressão como algo, mas como olhe, observe, veja, preste atenção nisso, sobre o qual vamos falar. E isso também é ratificado quando vemos ao final desse salmo, que ele diz, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então é algo que é abençoado, é aprovado por Deus. E por isso nós devemos prestar atenção e considerar tudo isso com muita atenção. Logo em seguida ele diz como é bom e agradável. Então isso que vamos ver agora não só é bom, como também é agradável. E o que é bom e agradável? Agradável é aquilo que nos dá prazer, aquilo que nós gostaríamos que fosse, que acontecesse, aquilo com que a gente se regozija, com que a gente se deleita. Mas muitas vezes aquilo que nos é agradável como homens, de fato não é bom, são coisas más, porque não são de Deus, não vem de Deus, vem do coração do homem, vem do coração do pecador. Mas isso, do qual trataremos agora, também é bom, porque vem de Deus. Então, quão precioso é essa unidade em Cristo, é algo que não só é bom, que é a vontade de Deus para as nossas vidas, para a nossa vida como povo de Deus, mas também é agradável, é algo que nos dá deleite, nos dá prazer. E o que é isso que é bom e agradável? Ele então continua, é viverem unidos os irmãos. E esses irmãos quem são? São os judeus de todas as tribos, agora unificados. E se apresentam aqui então todo o povo de Deus, todo aquele povo que é unido nessa mesma fé. E do que se trata essa união? Essa união certamente não é só uma questão de convivência, de estarmos juntos, de estarmos reunidos aqui, de estarmos em nosso grupo familiar, em nosso grupo de estudos, unidos nas atividades em que fazemos. Não é só uma união como igreja que temos aqui, mas é uma união em todo o corpo de Cristo, em todos os lugares, em todos os cantos do mundo, de todo aquele que realmente é um verdadeiro crente em Deus. Por um lado, conforme a gente já viu nessa história de Israel, essa unidade está relacionada a uma questão espiritual, uma questão teológica, de estarmos unidos nesse Deus a quem a gente proclama, unidos nesses mesmos aspectos essenciais da nossa fé. Então, Paulo, exortando aos irmãos de Corinto, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ainda escrevendo aos crentes em Éfeso, no capítulo 4, os versículos 3 a 6, ele escreve o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
Então é essa unidade de que a gente trata, é a unidade no nosso Senhor, no nosso Deus, no nosso Pai, a unidade nessas questões básicas da nossa fé, da nossa doutrina. Mas também não é só isso, ela não se restringe a essa questão espiritual, teológica, doutrinária, mas agora, hoje, em Cristo, nós temos uma unidade em coração, em alma e sentimentos. Como a gente muitas vezes vê na realidade do Novo Testamento, Deus, Cristo, que é o nosso coração. E como que essa realidade é retratada, então? No livro de Atos, no capítulo 4, versículo 32, lemos o seguinte relato da vida dos crentes daquela época. Da multidão dos que creram, era um o coração e uma a alma. E em Filipenses 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Então essa união é muito mais profunda do que isso. É uma união de alma, é a união que nos permite juntos, como povo de Deus, como igreja, alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram, porque passamos a ser um só, a sentir aquilo que o outro sente, a desejar aquilo que o outro deseja. E diante dessas coisas, dessa realidade, como a gente pode entender, então, haver tantas divisões na igreja, haver tantas denominações, então? Por um lado, precisamos entender que estamos tratando aqui de uma unidade de fé, nos elementos essenciais, como a gente viu. Então, quando nós tratamos da divindade de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, da autoridade das Escrituras, da Trindade, da justificação pela fé, esses são os elementos que nos unem, dos quais não devemos abrir mão. No entanto, a gente deve cuidar sempre com os extremos, né? De um lado, a gente não pode ser muito flexível a querer buscar uma unidade a qualquer preço, uma unidade que assim vai nos fazer fugir de Cristo, fugir desses elementos essenciais, porque a gente não deve abrir mão dessas coisas, a gente não deve abrir mão de uma unidade, de estar junto com outras pessoas e de conviver com essas pessoas só pela unidade, abrindo mão dos nossos preceitos, desses elementos essenciais. Por outro lado, também não devemos ser rígidos demais para que não pensemos ser detentores de toda a verdade, pensar que somente nós estamos certos, que somente nessa igreja se proclama toda a verdade e assim vivermos isolados das pessoas, do mundo, dos outros crentes. Essa unidade, ela não é uma questão de uniformidade, de sermos todos iguais, de pensarmos todos iguais, mas é uma questão de vivermos em harmonia dentro dessa diversidade. Somos diferentes, pensamos diferentes em relação a algumas coisas, vivemos de formas diferentes, mas podemos, dentro dessa diversidade, viver em paz e harmonia. Isso a gente pode ilustrar muito bem com algumas ilustrações que eu vou colocar aqui. Uma delas é em relação ao nosso casamento. Quando casamos, o homem deixa o seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher, e os dois passam a ser uma só carne, unidade. No entanto, cada um ainda preserva a sua individualidade. Cada um pensa diferente, pensa em coisas diferentes, naquilo que é secundário, tem ideias diferentes. Não passamos a pensar tudo igual, mas é nessa harmonia, nessas diferenças que a gente vê a maravilha da realidade do casamento. Assim também naquela época a gente via isso na divisão das tribos que existiam entre os povos. Eram todos judeus, eram todos povo de Deus. Viviam em lugares diferentes, em culturas diferentes, como a gente viu, tinham costumes diferentes, mas eles eram uma unidade, eram judeus, eram o povo separado por Deus. Então, em relação a isso, vemos Tiago escrevendo em sua epístola, na sua parte introdutória, o seguinte: Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, Tiago se referia às 12 tribos, mas ali ele já estava se referindo à igreja. Que igreja? Somos essas 12 tribos unidas agora em Cristo, na dispersão, na nossa atividade primeira de espalhar o Evangelho. Então, assim devemos enxergar essa unidade. Somos diferentes entre as denominações, entre os crentes de cada igreja, mas somos unidos. Somos um em Cristo pelos elementos essenciais da nossa fé que nos unem.
Então o salmista continua nos versículos 2 e 3, dizendo o seguinte: essa unidade é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então temos aqui duas figuras que o salmista usa para retratar e comparar a realidade da unidade cristã. A primeira delas é a figura do óleo precioso. Então, para entendermos também um pouco mais dessa realidade, a gente precisa entender o contexto de onde isso vem. Para os judeus, para os crentes daquela época, isso era claro, fazia parte da sua realidade, do seu dia a dia, mas para a gente isso está um pouco distante, é diferente da nossa cultura, dos nossos costumes hoje. Esse óleo precioso, então, era usado para a unção dos utensílios e para a unção dos sacerdotes. E a receita foi dada por Deus. Ali, como vemos no livro de Êxodo, Deus dizendo como deveria ser preparado esse óleo, de como deveria ser feito, daquilo que deveria ser ungido, de como eles deveriam proceder em relação a isso. E esse óleo era um óleo precioso, era um óleo bom, era um óleo sagrado, que veio de Deus para o seu povo, era raro, era caro, era fragrante, era perfumado, seu perfume era agradável ao povo. E assim também deve ser a nossa unidade em Cristo, em todas essas coisas. Mas essa ilustração, ela não está primariamente relacionada a essas características desse bom óleo. O salmista vai relacionar tudo isso à figura de Arão. Ele enfatiza que essa barba pelo qual o óleo desce, pelo qual o óleo escorre, é a barba de Arão. E quem foi Arão? Arão era irmão de Moisés e era o sacerdote. Era o sacerdote aquele que representava a Deus para o povo e representava o povo diante de Deus. Aqui então temos que Arão é um representante de Cristo, uma figura de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, é o nosso representante diante de Deus, é o nosso mediador. E esse óleo que escorria então por todo o corpo de Arão, representando o corpo de Cristo, sendo ungido pelo óleo, representa a nós, igreja. Ali Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, diz o seguinte: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, que somos ungido como unidade por este óleo, por essas bênçãos. Todos somos participantes juntos dessa bênção que vem de Deus. Também vemos nessa ilustração que esse óleo era derramado em excesso sobre esse sacerdote. Ele era derramado primeiramente na cabeça, então escorria sobre a barba. Não era simplesmente ficava esse óleo na cabeça, mas ele escorria por toda a barba e por todo o corpo do sacerdote. Era derramado em excesso, assim como também recebemos um excesso de bênçãos em Deus através dessa unidade. Deus nos dá muito mais do que aquilo que é necessário, muito mais do que aquilo que somos merecedores. E por isso, então, devemos também ser gratos, porque mesmo não merecedores, mesmo pecadores, o Senhor nos derrama bênçãos que são muito maiores do que aquilo que nós poderíamos desejar, aquilo que nos é necessário, aquilo do qual somos merecedores. Um terceiro ponto a respeito dessa ilustração é que esse óleo ele é derramado na cabeça, mas ele se espalha pelo corpo todo, estendendo e abençoando tudo aquilo que faz parte desse corpo e perfumando também todo esse ambiente. Uma vez que esse óleo começa a entrar em movimento, começa a escoar pelo corpo do sacerdote, ele não cessa de fluir, flui pelo corpo todo, é impossível contê-lo. Dessa mesma forma, o amor fraternal, o qual é comparado a essa realidade desse óleo, ele nos sobrevém através de Cristo, que é o cabeça da igreja, o cabeça do corpo. E então ele flui através da cabeça para todos aqueles que estão nos membros inferiores, nesse corpo místico de Cristo, e também exala esse aroma suave por todo lugar. Então essa bênção que vem de Deus nas nossas vidas, através de Cristo, ele se espalha nas nossas vidas, se espalha por toda a igreja, por todo o povo de Deus, e também por todos aqueles que estão fora da igreja, por todos aqueles que precisam ouvir a palavra, por todos aqueles que hão de ser evangelizados pela palavra do Senhor. Então, Mateus,
No livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus diz o seguinte: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, essa realidade que a gente vê, essa fragrância desse óleo, dessas bênçãos que deve exalar da igreja para o mundo, a gente não pode controlar, a gente não pode segurar isso, a de fluir por toda a igreja. O amor de Cristo para conosco e de uns para com os outros há de se manifestar e se tornar conhecido por todo o povo, por todo o mundo, por toda a criatura de Deus. A segunda figura, a qual é comparada essa unidade do amor fraternal em Cristo, é a figura do orvalho e do irmão. Então, para entendermos também um pouco dessa figura, vamos entender um pouco de onde fica esse monte, o que era esse monte. Esse monte, então, era o monte mais alto que ficava localizado ao norte de Jerusalém. E ao redor desse monte, nos seus pés, haviam bacias d'água, haviam alagados que evaporavam essas águas e formavam, então, um orvalho denso, um orvalho pesado, um orvalho rico que caía sobre o monte e ali frutificava. Do outro lado, a gente tinha o Monte Sião, que ficava bem ao sul de Jerusalém, que era onde foi construído o tabernáculo, o templo, e ficava bem distante do Monte Hermon. E ali já era uma região seca, uma região árida, uma região que não era próspera, que não tinha uma terra fértil. Então esse orvalho ele é utilizado para retratar a figura dessa bênção fraternal. E ela tem essas características de ser algo frutífero, algo que fecunda a terra, que traz refrigério, algo que é precioso. E assim como aquele óleo precioso que fluía por todo o corpo, esse orvalho também é espalhado por todos os cantos pelo vento. A gente não pode controlar. Então esse orvalho que se formava no Hermon era levado pelos ventos por toda a terra, chegando até o Monte Sião, que ficava do outro lado de Jerusalém. E nisso vemos então essa unidade, que de norte a sul de Jerusalém, tudo isso, todo o povo de Israel desfrutava desse orvalho, dessa bênção que vinha sobre todo o povo, que podia então desfrutar dessas mesmas bênçãos. E aí então vemos essa unidade que temos do povo de Deus hoje em Cristo. E esse relacionamento fraternal, esse amor fraternal, também a gente pode enxergar nessa relação de que essas bênçãos vinham lá do Monte Hermon, que era uma região próspera, uma região frutífera, para uma região seca, uma região pobre. E assim também deve ser o nosso relacionamento uns com os outros, como igreja, como povo de Deus. A gente não deve desprezar aqueles que são pequenos, aqueles que são fracos, pobres, menos dotados, mas devemos distribuir aquilo que a gente recebe de Deus em abundância para aqueles que são necessitados, dos ricos para os pobres, dos sábios para os ignorantes, dos alegres para os tristes, e assim por diante. Assim devemos viver a nossa vida cristã, distribuindo as bênçãos que Deus nos dá por todo o povo. Então o salmista finaliza dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, depois de apresentar a excelência desse amor fraternal através dessas ilustrações, o salmista termina anunciando as bênçãos que Deus derrama sobre essa unidade, sobre o seu povo. Ali, o salmista se refere ao Monte Sião, a Jerusalém. E por que ao Monte Sião? O Monte Sião onde ficava o tabernáculo, onde o povo de Deus se reunia. Então, Deus está dizendo que Ele ordena a sua bênção onde o seu povo está reunido para adorá-lo, para glorificá-lo como unidade. A bênção derramada é a totalidade das bênçãos de Deus, as maiores bênçãos de Deus, o excesso das bênçãos de Deus. E a vida para sempre, então, Deus aqui ordena a maior de suas bênçãos, a vida eterna, que é Cristo. Essa bênção que já recebemos através da vida de Cristo, através do seu ministério, aquele que é a cabeça da igreja, por meio do qual o óleo é derramado por toda a igreja e flui por todo esse corpo e alcança todos os povos. Assim, com essa ilustração, com essa bênção, com a vida eterna que recebemos de Deus, Deus testemunha de quanto Ele se agrada dessa unidade do seu povo, do amor fraternal de uns para com os outros. E
Como tudo isso influencia em nossas vidas? Como podemos enxergar tudo isso na nossa vida hoje, na realidade de Cristo como igreja? Então, em primeiro lugar, como a gente viu, a gente já recebeu essa bênção, já fazemos parte desse povo de Deus como igreja, já recebemos a vida eterna que é Cristo. Cristo já veio, Cristo já desceu como homem, como Deus, Cristo já foi morto na cruz e ressuscitou, pagou pelos nossos pecados, e hoje podemos estar restaurados na nossa comunhão com Deus através da mediação de Cristo. Então, nisso nós podemos descansar e regozijar. Mas essa bênção não para por aí. Ela que é derramada através de Cristo para a sua igreja, para nós, ela afeta, ela alcança toda a sua igreja, povo de Deus. E então podemos ter comunidade, uma vida de amor, uma vida de comunhão, uma vida de serviço. Esse amor, enxergamos os mandamentos que Deus nos coloca. Toda a nossa fé cristã é fundamentada primariamente em relacionamentos. Em primeiro lugar, o nosso relacionamento para com Deus. E, em segundo lugar, o nosso relacionamento uns com os outros. Isso nós enxergamos claramente quando Deus nos dá os seus mandamentos, os 10 mandamentos, onde nós temos os 4 primeiros mandamentos referindo-se ao nosso relacionamento com Deus e aos 6 últimos ao nosso relacionamento uns com os outros. Da mesma forma, quando lemos ali em Marcos, no capítulo 12, quando Jesus é perguntado sobre qual seria então o maior dos mandamentos, Jesus diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então vemos essa realidade dos mandamentos resumida aqui. O primeiro deles é que amemos a Deus de todo o coração. E o segundo é que amemos ao nosso próximo, amemos uns aos outros. E uma coisa, o amor a Deus e o amor ao próximo, ele não pode ser dissociado. Porque vemos ali João escrevendo em sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então não podemos amar a Deus sem amar o nosso irmão. O mandamento não pode ser dissociado do outro. E assim, é esse amor que devemos viver como igreja, amando uns aos outros. E esse amor se manifesta através da nossa vida em comunhão, que consiste em procurarmos oportunidade de estarmos juntos, em conhecer um ao outro, conhecer a cada um que faz parte desse corpo, em desfrutar dessa amizade, juntos, adorando e servindo ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor. A gente não deve olhar para a igreja só como um local em que a gente vem ouvir a palavra de Deus, ouvir um sermão, mas como um local onde estamos reunidos como família, como povo, no qual a gente deve buscar se envolver cada vez mais, buscando respostas, buscando ajudas, buscando alegria, fraternidade, amizade. E quando a gente trata dessa comunhão, dessa unidade, como a gente viu numa unidade em meio à diversidade, isso pode parecer simples, pode parecer algo agradável, algo justo, algo correto, mas, de fato, viver essa unidade na prática é algo muito difícil para a gente. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 26 a 29, o apóstolo Paulo escreve o seguinte para a igreja de Corinto: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então são essas pessoas que Deus escolheu para fazer parte desse povo. E quão difícil para a gente é querer conviver com essas pessoas. Humanamente, a gente quer viver com aqueles que são sábios, aqueles que são fortes, aqueles que são poderosos, aqueles que são importantes, mas não foram esses, em sua maioria, que Deus escolheu para fazer parte desse povo.
Quão mais fácil para a gente é querer conviver com as pessoas com quem a gente guarda similaridades, com quem a gente fala a mesma língua, por quem a gente tem os mesmos interesses, os interesses científicos, interesses de artes, interesses de trabalho, interesses políticos, princípios políticos, jogos, e todas essas similaridades são suficientes para unir os homens. Todos aqueles homens que torcem para o mesmo time de futebol, isso já é suficiente para que eles se unam e estejam juntos lá, torcendo nos estádios. Para aqueles que são os nossos colegas de trabalho, em que somos unidos, em que temos essa similaridade no mesmo trabalho, no mesmo interesse, quão fácil é interagirmos com ele, falarmos com ele, conversarmos com ele, vivermos com eles. Mas quão difícil é fazermos isso dentro da Igreja de Cristo, em quem deveríamos ter a maior das similaridades, em quem a gente tem uma unidade de fé, uma unidade em Cristo Jesus. Não deveria essa similaridade que temos em Cristo exercer uma influência, um poder muito maior sobre nós do que todos esses outros interesses? Creio que tudo isso seja um reflexo ainda do nosso amor pelo mundo, daquilo que ainda jaz no nosso íntimo, do nosso pecado, do nosso interior, de onde nós colocamos as nossas prioridades e de onde está o nosso coração. Tudo isso faz com que valorizemos mais esses interesses e essas similaridades com o mundo do que dentro da igreja, em que temos a similaridade em Cristo. Mas estendemos essa unidade ainda mais para uma vida de serviço. Essa vida de unidade não é um chamado à nossa passividade, a simplesmente estarmos uns com os outros, conversando, a não brigarmos, a não guerrearmos. Mas é um chamado para a atividade, para o serviço, para, de fato, buscarmos deleitarmos uns com os outros, promovendo o crescimento uns dos outros em serviço mútuo. Em Filipenses 2, no capítulo 2, no versículo 4, Paulo diz o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O apóstolo nos instrui a deixar os nossos interesses de lado e buscarmos o do próximo. Essa vida de serviço nos requer um espírito altruísta para fazermos isso, um coração disposto a voluntariamente deixar aquilo que é da nossa vontade, aquilo que é do nosso interesse, nos colocar à disposição, a serviço uns dos outros, da igreja, do nosso próximo. Isso há de se tornar uma verdade na nossa vida como família. Ali aprendemos a deixar a nossa vontade, a fazer a vontade do nosso cônjuge, dos nossos pais, dos nossos filhos. Então isso exala para a vida da igreja, em que fazemos a vontade do irmão, dos nossos amigos. Então isso se estende para toda a sociedade. De fato, vamos ver que essa realidade da unidade cristã, como a gente viu, ela é boa, mas ela não é boa simplesmente para a gente. Ela é boa para a igreja, ela é boa para o povo de Deus, ela é boa para a sociedade como um todo. Tudo isso há de frutificar a sociedade. Então, essa bênção que vem do Senhor através de Cristo para as nossas vidas e nos unge na unidade do povo de Deus, ela então exala um perfume agradável, ela exala um perfume que atinge a todo povo, a toda criatura, a toda a sociedade. E assim, dessa forma, é que a igreja cumpre então a sua grande comissão de ir, evangelizar, pregar, discipular. E também, como a gente viu, como falei há pouco, também é assim, dessa forma, que ela vai cumprir o seu papel social. A igreja não deve buscar simplesmente cumprir o social como sua finalidade última, de buscar uma educação, de buscar auxiliar os necessitados, auxiliar aos pobres, auxiliar aos enfermos. Isso é um aspecto secundário, mas isso vai surgir como fruto daquilo que a igreja vive como unidade, como povo de Deus. Então, como a gente viu, essa unidade cristã é boa para todos nós, individualmente, como igreja, como irmãos, como mundo, como sociedade. Quão bom é tudo isso.
E aí, toda essa realidade a gente pode enxergar, e trago aqui para os irmãos alguns trechos que vamos mostrar no livro de Atos, de como esses crentes nessa igreja primitiva, entendendo a importância dessa unidade, como eles viviam. Então, em Atos, no capítulo 4, versículos 32 a 35, vemos o seguinte: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Ainda no livro de Atos, no capítulo 2, nos versículos 44 a 46, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração. No capítulo 5, versículo 42, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Que grande realidade a gente vê na vida desses cristãos na igreja primitiva, essa igreja em Cristo. Eles viviam de forma intensa essa união, esse amor fraternal, entregando aquilo que era deles para que fosse distribuído para aqueles que necessitavam. Eles não faziam isso porque eles eram obrigados, não havia nenhum mandamento que os obrigasse a fazer isso. Eles entregavam isso por uma disposição de coração, porque eles estavam unidos em coração, estavam unidos nesse amor. Eles liberalmente entregavam tudo isso. E aqui vai dizer que eles se reuniam, eles se encontravam todos os dias. Eles sentiam prazer nisso, em ouvir todos os dias a palavra de Deus, e estar juntos, glorificando, cultuando ao Senhor, a cada dia, reunidos juntos, como igreja, nas casas. E assim juntos eles perseveravam, unânimes, como um corpo. Que grande realidade a gente tem aqui retratada. Que da mesma forma nós possamos viver essa unidade, entregando tudo aquilo que a gente tem, não só recursos financeiros, mas a nossa vida, o nosso serviço, uns pelos outros, de forma a atender aqueles que precisam, de forma que toda a igreja possa ser atendida e assim o mundo possa ver a diferença, possa ver que somos sal e somos luz. E que assim como essa igreja vivia, assim como eles entendiam essa realidade desse amor fraternal em Cristo, assim possamos cantar também, como fazia o salmista e como fazia todo o povo de Deus naquela época. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que assim o Senhor os abençoe. Amém. Amém.